Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 6, dos versos 27 a 40. João capítulo 6, dos 27 a 40. Nós fizemos há algumas semanas atrás uma pequena meditação nesse texto. Hoje queremos nos aprofundar na mensagem dessa sessão da Palavra de Deus. João 6, de 27 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória, oramos para que o Senhor abra nossas mentes nessa noite, para ouvirmos a Tua palavra e entendermos as verdades que estão aqui, que Teu Filho Jesus nos disse. Oramos, Pai bendito e perfeito, para que o Senhor, com graça, use a Tua palavra para nos exortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar, mas acima de tudo, para fortalecer a nossa fé em Teu Filho Jesus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu irmão, e a todos que estão aqui nessa noite. O que você tem buscado mais, acima de tudo, com todo o empenho, com todas as forças na sua vida? Nós todos buscamos a felicidade, mas a grande questão é aonde nós estamos procurando essa felicidade. Alguns pensam que vão encontrar felicidade no sucesso financeiro ou numa carreira satisfatória. Então eles se devotam a essas coisas e a essas buscas com tanta intensidade que já não possuem tempo nem mesmo para si mesmo, para a família ou para Deus. Outros pensam que vão encontrar felicidade no sexo. Eles se tornam escravizados de pornografia, vão de parceiro em parceiro. Muitos tentam encontrar esse prazer no álcool e nas drogas por aí, apenas para destruir suas vidas. Alguns buscam felicidade através do casamento e da criação de filhos. Enquanto uma família feliz é uma bênção da parte de Deus, nunca deveria se tornar a principal fonte da nossa felicidade, meus irmãos, porque nós podemos facilmente perder tudo isso pela morte, por exemplo. Às vezes, nossas famílias podem ser fonte de grande dor para nós, de grande sofrimento. No que você tem buscado a sua felicidade? A Bíblia é clara em dizer que a fonte final de felicidade, de alegria, é exatamente encontrada apenas e tão somente em Deus. Davi disse no Salmo 16, verso 11: na Tua presença, plenitude de alegria, a Tua destra, prazeres perpetuamente. Essa frase é maravilhosa, sabe? Plenitude
perpetuamente. Isso é maravilhoso. Na presença de Deus, a alegria tem 2 aspectos. É cheio, pleno, não falta. Como aquele copinho d'água num dia gelado. Como, sabe, aquela coisa completamente cheia. Só que você toma água e a água acaba. E, no entanto, ele acrescenta delícias perpetuamente. Ele diz, é essa plenitude sempre, constantemente. Não é essas alegrias que a gente tem de vez em quando, né? Ganhamos um presente, ficamos muito felizes. Não dura alguns minutos. Não é perpétuo. Na presença de Deus, é para sempre. O A.W. Tozer, ele escreveu um livro, A Busca de Deus. Esse livro, ele diz o seguinte nesse livro, que é uma das frases mais importantes desse livro. Ele diz assim: antes que um homem possa buscar a Deus, Deus deve primeiro buscar o homem. Se Deus é a fonte da alegria, então os homens deveriam buscar Deus como essa fonte e se deleitar nele. Mas, infelizmente, sem as obras da graça de Deus, os homens jamais fazem isso. É isso que esse texto que nós vamos meditar nessa noite está nos mostrando. Nós estamos vendo aqui um trecho do Evangelho de João. João escreveu o seu Evangelho para que nós creiamos. Lá no capítulo 21 e 20 e 21 ele diz isso. Muitas coisas Jesus fez, muitos outros sinais, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e que crendo tenhais a vida eterna em seu nome. O verbo, inclusive, crer lá significa não apenas crer num ato de fé, mas crer e continuar crendo, crer o tempo inteiro. Ele diz o tipo de fé que o Evangelho produz é uma fé permanente, uma fé constante, uma fé que não desvanece. Por isso você precisa do Evangelho de João, dos Evangelhos e da Bíblia. É ela quem produz em você uma fé permanente, constante. E João escreve esse Evangelho mesclando, na primeira parte dele, até o capítulo 13, atos de Deus, atos de Jesus e explicações dos seus atos. Milagres e as explicações do milagre. E aqui nós temos algo parecido no capítulo 6. O capítulo 6 nos conta como Jesus, é um registro de como o Senhor Jesus Cristo operou um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e peixes. E alguém pode se perguntar, o que significa isso, essa multiplicação dos pães e peixes? Esse discurso que nós vemos aqui reflete e mostra para nós o significado. É apenas um sinal, é apenas um milagre. Aliás, é um ponto interessante. João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos na Bíblia, mas Deus escolheu escrever esses sinais para que nós, ao termos o conhecimento desses sinais, creiamos em Jesus. Isso significa que os únicos sinais que são efetivamente usados por Deus para produzir fé nos eleitos é os sinais registrados na palavra de Deus. E aqui nós temos um registro disso. Jesus está dizendo, mostrando o que aconteceu e explicando para nós. Só que essa sessão aqui, ela parece, e é muito interessante o modo como ela pode ser dividida. Basicamente, a divisão é simples. Dos versos 30 até o 36, nós temos uma visão de como Jesus apresenta o sinal e explica o sinal para nós, explica o milagre para as pessoas e oferece a elas. E, no entanto, até o verso 36, isso se encerra com uma afirmação muito difícil de se receber inicialmente, quando ele diz: eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. É assim que essa sessão encerra. Jesus diz o sinal, explica o que aconteceu, oferece para eles, explica o sentido, explica o significado, mas eles rejeitam Jesus. Depois, o verso 37 até o verso 40, Jesus dá uma explicação extraordinária e nos diz que, apesar de pessoas rejeitarem a oferta que ele dá, no entanto, há pessoas que não vão rejeitar. Nós temos 2 pontos aqui. Na primeira, nós temos o dom de Deus, da pessoa de Jesus, Deus dando Jesus, Deus oferecendo Jesus às pessoas, mas elas não recebem e estão perdidas. Depois nós temos Deus, o dom de Deus, Deus dando pessoas a Jesus, e essas pessoas recebem Jesus e são guardadas para sempre. Essa é a divisão simples aqui. Uma outra forma, talvez, de dividir seria que nós temos uma descrição da aparente falha de Deus enviar o seu Filho para dar a vida eterna, porque as pessoas rejeitam Jesus.
Mas a segunda sessão mostra que há um sucesso incrível do propósito de Deus em dar a vida eterna. Porque se pelo lado humano os homens rejeitam, pelo lado divino, Deus alcança os perdidos pela graça. O que nós vamos ver aqui nessa noite, ou uma outra forma de colocar isso, é que nós podemos descrever o que acontece no mundo de dois lados. Do lado do homem e sua responsabilidade de receber a oferta do Evangelho, e do lado de Deus e da soberania de Deus em cumprir o seu propósito salvador. Primeiro nós olhamos para as coisas do lado do homem e da sua responsabilidade, e deixados à sua própria sorte, os homens sempre rejeitam Jesus. Mas do outro lado, nós olhamos para as coisas do lado da soberania de Deus. O principal ponto dessas duas sessões, desse texto maravilhoso, quando colocados juntos, é que o propósito de Deus em dar a vida eterna através de Jesus nunca vai falhar, jamais falhará. Não por causa do ser humano e de sua resposta, mas por causa da soberania de Deus. Mais interessante ainda e mais extraordinário ainda é que essas afirmações são mostradas de maneira muito específica no texto. Eu quero convidar você a olhar para esse texto da seguinte maneira: Deus, de fato, salva o seu povo pela sua graça. Mas esse texto nos mostra duas coisas importantes. Sem a graça, os homens rejeitam Jesus. Mas pela graça, os homens sempre irão a Jesus. Vamos ver em primeiro lugar, pela graça. Sem a graça, os homens rejeitam Jesus. Vamos lá ver o texto. Jesus está falando da multidão que o seguiu através do lago, porque eles haviam se alimentado lá no deserto. A história é simples. Jesus multiplicou os pães e peixes, entrou num barco com seus discípulos e atravessou o mar. Verso 22 diz que no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus já não embarcara nele seus discípulos, com seus discípulos, tendo ele partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando viu a multidão que Jesus também não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura deles. Vocês veem o que está acontecendo aqui. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E aí então Jesus está falando para essa multidão e diz: vocês estão aqui porque vocês ficaram fartos, comeram, seus estômagos ficaram cheios. Verso 26, ele diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes. Então ele direciona a atenção deles da comida que perece para o pão que dura para a vida eterna, verso 27. E então no verso 29 ele diz que a obra para a vida eterna é comer do pão que Deus dá, e é crer naquele que Deus enviou, Jesus, o Messias. E aqui nesse primeiro momento o que Jesus está mostrando, e veja só que coisa interessante, pessoas estão indo atrás de Jesus. Elas entraram no barco, atravessaram o mar, não encontraram, voltaram, não encontraram, foram para um outro lugar e finalmente o encontraram. O que você vê aqui é interesse. Eles querem ver Jesus, eles estão atrás dele. E nós facilmente entenderíamos essas pessoas como pessoas tocadas por Deus, transformadas por Deus, interessadas nas coisas de Deus. Só que Jesus, diferente de nós, conhece profundamente o coração dos seres humanos. E o que ele diz a essas pessoas é que o seu interesse, a parte da graça, não é um interesse salvífico, transformador e regenerador. Porque no que eles estão interessados? Eles buscam Jesus porque estão com seu estômago cheio e querem continuar isso assim. Porque veja o verso 30 a 31, a multidão diz: então, que sinal tu fazes para que possamos crer? Que obra você faz? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu a eles pão do céu para comer? O que eles estão dizendo aqui? Embora eles tenham visto Jesus alimentar 5.000 pessoas, essa é a ideia. É outro dia. O dia passou. Os seus estômagos não estão mais cheios. E eles lembraram que no deserto, Deus, através de Moisés, deu maná todos os dias, diariamente, dia após dia. Então eles não queriam apenas um milagre de um pão por dia, um pão num dia só, mas eles queriam um milagre diariamente, como no deserto, pelo menos por 40 anos. Então
eles dizem a Jesus: se você quer que nós vejamos e creiamos em você, continue operando, continue dando pão, continue fazendo os seus sinais. E Jesus diz a eles, ele faz uma dupla negação aqui, diz: Moisés não deu a vocês pão dos céus, foi meu Pai que deu pão para vocês. Essa é a primeira negação. Moisés não é a chave do maná. Deus é. O Pai de Jesus é a chave do maná. Não foi Moisés que deu o pão dos céus, mas meu Pai é que dá a vocês. E no verso 32 ele diz que o pão que Deus dá através de Moisés não era o principal ponto do milagre, eles não entenderam. O ponto é algo maior e mais sublime. O ponto é que há um verdadeiro pão para quem o maná aponta. Parêntese aqui. Todas as vezes que você lê sua Bíblia no Antigo Testamento, faça uma simples pergunta: o que esse texto me ensina sobre Jesus? O que esse texto me ensina sobre o que Deus faz? O que Deus fez e quem Deus é? Porque o personagem principal da Bíblia não é você, é Jesus. O texto lá não é um ensino moral de como você deve ser bem-sucedido, vencer, sentir-se bem consigo mesmo. Não está lá para isso. O maná no deserto não é simplesmente para lembrar: Deus vai dar toda a provisão diariamente, eu estou das minhas necessidades. Não, está apontando para um pão maior, um pão sublime, um pão grandioso, um pão muito maior. O ponto é o verdadeiro pão que vem do céu, disse Jesus. Ou seja, Ele mesmo, como nós veremos, Ele mesmo virá do céu. A incrível oferta nesse verso é: meu Pai dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Não perca isso, meu querido. Isso é o que significa, significa o ponto aqui do texto. Nós estamos olhando para as coisas do lado da oferta de Deus para a responsabilidade humana. Não perca esse ponto. Meu Pai dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Há uma oferta do Evangelho sendo oferecida. Jesus está sendo oferecido. A maioria deles não vai receber, mas Jesus diz: Deus está dando para vocês. Essa é a forma como nós vamos ao mundo pregando o Evangelho. Essa é a maneira como falamos ao mundo. Deus deu a vocês e dá a vocês o pão que desce do céu. E essa é a oferta de Deus, a oferta que Deus faz para nós. E que coisa interessante, né? Qual é o ponto aqui de lição para nós? Por que Jesus fez essa afirmação importante aqui? Ele está desfazendo uma visão equivocada que essas pessoas estão tendo do porquê buscar Jesus. Essas pessoas, Jesus confronta essa multidão. Ele está dizendo para essas pessoas que eles não deveriam buscar e não deveriam colocar as suas mentes naquelas coisas que são daqui da terra. Eles perderam o verdadeiro significado do milagre que ele tinha produzido. Corretamente entendido, o milagre da multiplicação dos pães e peixes era para que eles entendessem que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, que pode satisfazer o único que pode satisfazer a fome espiritual dessas pessoas, o único que pode alimentar e dar isso por toda a eternidade. Lembras? Na sua presença, alegria plena e alegria para sempre. Ele é quem concede essas coisas para as pessoas. Ao invés de ver o pão, o sinal de multiplicação dos pães e peixes, eles ficaram olhando apenas para o pão. As mentes deles eram mentes temporais, mentes materiais, antes do que mentes espirituais, mentes eternas. Eles queriam que seus estômagos fossem cheios, eles queriam buscar Jesus não pela vida eterna, mas para continuar se alimentando e satisfazendo suas necessidades materiais aqui e agora. Eles não tinham senso de que seus pecados precisavam ser perdoados para serem reconciliados com o Deus eterno. Eles buscavam Jesus apenas para que ele pudesse satisfazê-los materialmente. E essa é uma busca errada e é uma busca que não produz vida eterna. O que Jesus está mostrando é que é possível estar interessado nele pelas razões erradas. E se você está buscando Jesus para satisfação puramente material, você está perdido para sempre. As palavras de Jesus, obviamente, meus queridos, refutam uma heresia muito popular hoje. A de que a vontade de Deus é que todos os cristãos sejam prósperos financeiramente. Os falsos mestres que promovem essa heresia diabólica estão alimentando apenas e tão somente a cobiça das pessoas. E, infelizmente, esse ensino tem levado muitas pessoas
a bancarrota espiritual e a destruição de suas vidas aqui no Brasil e fora. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Elas pensam que a real necessidade delas é mais dinheiro, quando de fato a real necessidade deles é a vida eterna que Jesus oferece. E esses hereges têm programas de TV, exigem dinheiro para vocês, eles são capazes de vender Bíblia por R$1.000 com a promessa de que você vai ser próspero. Eles chegam na situação ridícula de dizer que se você ofertou a Deus, você tem que pegar Deus pelo colarinho e exigir que Deus te dê o que Ele prometeu. Essa heresia vem do diabo, de Satanás, não é de Deus. Esses teólogos da prosperidade parecem gente boa, usam a Bíblia, são populares, mas não são ministros de Deus. Aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, refutando isso, dizendo: vocês não têm que me buscar para a satisfação material de vocês. Há uma busca por interesse material. O que eu ofereço a vocês é vida eterna. E se vocês creem nisso, vocês recebem isso, suas almas estarão satisfeitas. Tem que abandonar esse tipo de erro. Esse tipo de ensino que invadiu igrejas, inclusive as nossas igrejas tradicionais. Jesus diz: não, não é para isso, não é desse modo. Meu irmão, não, eu espero que esse não seja o ponto aqui. Mas durante boa parte da nossa vida, nós usamos pessoas para conquistar coisas. É assim que o mundo faz. É assim que as pessoas fazem por aí. E muitos, quando entram na igreja, usam Deus para conquistar coisas. Jesus é o caminho, não para Deus e na reconciliação, mas para bens materiais, para autoestima elevada, para essas coisas. Essas pregações que enfatizam autoestima, bem-estar, prosperidade, elas não fluem das Escrituras, é um erro absurdo. Não oferecem Cristo como todo satisfatório para a alma. Não busque a Deus como um meio. Ele é o fim para quem todas as coisas que foram criadas concorrem. Porque por meio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O verso 33, Jesus reforça a natureza do verdadeiro pão e oferece: pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e que dá vida eterna ao mundo. O pão de Deus é oferecido aqui não apenas para algumas poucas pessoas, mas é explicitamente oferecido para o mundo inteiro. Veja que ele diz: o pão que dá vida ao mundo. Ele veio do céu, ele dá vida ao mundo. E nós oferecemos, e o Evangelho é oferecido, e é uma grande oferta global, uma oferta para o mundo inteiro. E os homens devem então receber esse Evangelho, receber essa oferta. A responsabilidade deles é ver, crer e se alimentar do pão dos céus. E a sua resposta é similar ao que a mulher, a resposta deles é similar ao que aconteceu no encontro de Jesus no capítulo 3 com a samaritana. Quando ele disse que ele ofereceria uma água para a vida eterna, ela disse: Senhor, então me dá dessa água para que eu não possa mais ter que vir aqui para esse poço. Veja a resposta deles aí, verso 34. Olha o que eles dizem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, como Moisés, nos dá todo dia. Eles ainda estão focados naquela questão do pão. Ou seja, dá-nos o pão de Deus todos os dias, esse maná que enche o nosso estômago diariamente. E então, finalmente, pela primeira vez, Jesus diz explicitamente do que ele está falando. Verso 35 ele disse a eles: eu sou o pão do céu. Todo aquele que vem a mim não terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Percebe? É isso que Jesus está dizendo. Vocês não entenderam? O sinal no deserto não é para dizer a vocês que eu vou dar pão literal para vocês todos os dias. O sinal não é para dizer: Jesus vai satisfazer minhas necessidades materiais e me fazer prósperos todos os dias. Não! A mensagem é: Jesus é o verdadeiro pão que alimenta a sede e a fome da alma do ser humano. Sabe, uma das melhores exposições desse texto feita pelo pastor John Piper num livro chamado Graça Futura. E lá ele diz assim, ele define a realidade da vida da seguinte maneira:
um dos objetos de minha fome e de minha sede. O objeto da minha fome e sede é Deus. Esse é o ponto dele. E ele diz, e você precisa saber que, portanto, precisa crer em Jesus. Ele diz assim, Jesus mesmo, e tudo o que Deus é para nós nele, é o que eu anseio acima de tudo. É aquilo pelo qual eu tenho fome, é Jesus. E Ele tem sido misericordioso para mim e para a maioria de nós. E Ele se revela para nós como o supremo tesouro das nossas vidas. Ele diz, eu sou o pão da vida, todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. E aí Piper diz, isso não significa que fome e sede em nossas almas não acontecerão diariamente, acontecerão sim. Significa que agora nós sabemos para quem essa fome aponta, para quem essa sede da alma aponta. Agora nós sabemos para quem nos voltar. Agora nós sabemos em quem beber e em quem comer, ou o que beber e o que comer. Nós nos alimentamos de Jesus, nós nos deleitamos com a glória de Jesus. E isso não terá fim, diz ele. Eis para o que eu fui feito. É por isso, e esse é o ponto dele, todos os anseios da sua alma que te fazem buscar ardentemente, ansiosamente, intensamente as coisas desse mundo, elas estão mal direcionadas. Porque a fome da tua alma, meu irmão, não se satisfaz com as coisas desse mundo. Deus não nos deu as coisas da criação para a nossa satisfação plena. Ele é. Ele nos deu essas coisas para nos deleitarmos nela, para a glória dele e usá-las para a glória dele. Mas elas não são a fonte da nossa satisfação. Quando Cristo é a fonte da nossa satisfação, nós desfrutamos dessas coisas apropriadamente. Mas quando nós focamos nessas coisas, nossa alma continua com fome, continua com sede, nós nunca somos felizes. E corremos de um lado para o outro por mais e mais e mais e mais, como alguém que está morrendo de sede na beira da praia, e ao invés de beber uma água de coco e uma aguinha gelada, ele vai na praia, pega o copo e lá pega aquela água salgada e continua bebendo a água salgada, e quanto mais ele bebe, mais sede tem, mais sede tem, mais sede tem. É insuficiente para ele. Você não foi feito para encontrar pleno prazer e satisfação em nada que não o próprio Deus. A sua alma, seu coração, suas emoções, seu ser foi forjado para ele. E fora dele você está em desordem, e a sua alma nunca encontra descanso, como dizia Santo Agostinho. Jesus é completamente todo satisfatório para todo o anseio da nossa alma. Por isso, fé genuína, e essa é uma afirmação também do pastor Piper, ele diz, fé genuína é exatamente estar satisfeito com tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Perceba que ele diz assim, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, eu sou o pão da vida. Ele diz que ir a Cristo é o mesmo que crer, e quando você vai a Cristo, o que acontece? Você é satisfeito completamente. Quando eu venho a Jesus Cristo, eu creio nele, a minha alma se satisfaz. Vir a Jesus é estar satisfeito nele, é crer nele, de modo que nós não tenhamos mais sede. É isso que Jesus está dizendo para eles. Meus irmãos em Cristo, meus queridos irmãos em Cristo, a verdadeira fé não busca Cristo como um meio para alcançar um fim aqui nessa vida, como um meio para a satisfação material. A verdadeira fé em Jesus satisfaz-se plenamente nele. Os verdadeiros crentes fazem afirmações estonteantes e extraordinárias como aquelas de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no pasto, ainda que o fruto da vide minta, o que acontece? Vou num culto de prosperidade, exigir de Deus que Ele me faça próspero. É isso? Não, eu louvarei o Senhor. Não importa, eu tenho Ele, acabou. Eu posso não ter nada nessa vida,
mas a minha alma está satisfeita, porque eu tenho e pronto. A alma satisfeita em Cristo Jesus é a verdadeira fé salvadora. Você tem isso? Sua alma está satisfeita em Jesus? De algum modo nós tentamos alimentar com outras coisas. Status, reputação, bem-estar material. Não faça isso. É como tentar saciar a sede bebendo água salgada. Não funciona. Não dá certo. Né? Ou fazer como fazem algumas pessoas, pegar aqueles cheetos, né? E tentar saciar uma fome de 2 dias com aquele cheetozinho lá. Já comeu aquilo ali? Aquela coisa salgada, né? Você viu? 1 hora depois você está morrendo de fome de novo. Não funciona. A alma precisa estar satisfeita com Jesus. Ele é o pão. Se você crê nele, sua alma não tem fome. Você está satisfeito. Sua alma está tranquila. Ele é o pão que alimenta as nossas vidas, irmãos. Isso é bom demais, né? Maravilhoso. Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Plenitude de alegria. Mas quando Jesus é oferecido assim, sem a graça, qual é a resposta dos homens? Verso 36. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O que Jesus está dizendo é: eles viram, mas não viram. E consequentemente não creram. Porque eles não foram a Jesus, não se alimentaram de Jesus, para que a alma deles fosse satisfeita. Aliás, o argumento de Jesus vai ser tão duro. Veja o verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Olha o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Mas por que andavam antes? Porque estavam usando Jesus para alcançar outras coisas. E não é que eram crentes e se desviaram, porque não existe crentes que perderam a sua fé, porque não existe crente que perde fé. Eram falsos. O seu interesse por Jesus era falso. Meu irmão, você que está aqui essa noite, oro a Deus para que aquilo que há no seu coração seja genuíno e verdadeiro. Que você não tenha entrado na vida cristã com interesses que não o próprio Deus. Oro muito e peço a Deus, meu querido, que você não esteja dentre aqueles que estão tentando usar Deus para alcançar coisas. Como essas pessoas que estão dispostas a cruzar mares, a cruzar lagoas, a entrar em barcos, a ir para tudo que é lugar, a dar oferta de R$1.000 se for necessário. Porque querem que Jesus dê a eles pão para alimentar seu estômago. Antes que você creia de fato em Jesus. Que a sua alma esteja satisfeita com Ele. E que você se arrependa se estiver buscando Jesus desse modo. Porque ainda há tempo de que há arrependimento para a vida. Porque será tarde, quando diante do trono do Rei, seu coração for exposto como falso hipócrita, e aquilo que você acreditava ser fé genuína era falsa. E no lugar dela, da fé genuína, uma fé que buscava coisas e usava Deus para isso. Não seja assim. Creia em Jesus, confie nele, agora, nesse exato momento. Arrependa-se. Então nós vimos em primeiro lugar isso. Sem a graça, os homens não vão a Jesus pela maneira correta.
Mas veja, nos versos 37 a 40, pela graça, as pessoas vão de fato a Cristo. Veja o que ele diz aqui. Todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Quando nós oferecemos o Evangelho, nós não ficamos tristes quando vemos pessoas rejeitando o Evangelho. Não ficamos ofendidas quando as pessoas recusam a Jesus, o Rei da Glória. Bem, não se preocupe, meu querido, porque o plano de Deus e o propósito de Deus não está falhando quando isso acontece. E por que não falha? Os versos 37 e 39 mostram isso. Deixam claro para nós. Deus é soberano sobre a obra da salvação das pessoas. E Ele nunca permitirá que o seu plano falhe. Mas há um grupo de pessoas que nós cremos que são irmãos em Cristo e que temos um carinho por eles, que acreditam que a salvação depende, na última instância, da vontade do ser humano. Depende tanto da vontade do ser humano que Deus, para salvar alguém, tem que abrir uma grande tela para contemplar o futuro e perceber, deixa eu ver aqui, esse aqui me escolheu, então vou escolher ele para mim. Esse aqui não me quis, então não quero ele também não. Esse aqui está meia boca, mas também já me quis. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não me quer e está envolvido com política. Então, é como se Deus previsse a resposta das pessoas. E então a vontade de Deus depende da vontade das pessoas. O que é uma negação absurda do caráter de Deus. Porque tudo em Deus, todos os atributos de Deus funcionam de maneira harmoniosa. A vontade de Deus, os deleites e os prazeres de Deus não dependem de nada fora dele. Tudo flui do seu ser, do seu interior. É isso que Paulo diz em Efésios quando fala beneplácito da sua vontade. Por que Deus quis uma coisa? A resposta é porque Ele quis. Por que Ele decidiu algo? Porque Ele quis. Ele não consultou ninguém. É a famosa afirmação de Romanos 11, 33 a 36. Quem foi o conselheiro de Deus? Ou seja, quem que Deus consultou para decidir o que fazer? Ninguém é a resposta. Quem foi que deu alguma coisa para Deus para que Deus o recompense? Olha aí o povo da teologia da prosperidade aí. A resposta é ninguém. Né? Se lê um pouquinho de Bíblia, não cai na esparrela desses falsos ensinos, dessa heresia. Mas esses irmãos em Cristo são bem intencionados, são evangelistas, pregadores, irmãos piedosos, mas nesse aspecto eles estão equivocados absurdamente e esse texto mostra isso. Aonde está e da onde nasce a salvação do ser humano? Verso 37 em diante diz. Há aqui poderosas afirmações da soberania de Deus operando. E é importante vê-las por você mesmo. Olhe as palavras que Jesus usa. Elas são a preciosa base de qualquer opinião que o ser humano deveria ter sobre o assunto. Aqui está o fundamento da nossa vida e da nossa esperança, da sua segurança nessa e na próxima vida. Veja o que Jesus diz, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá. Essa afirmação significa que Deus deu os seus escolhidos a Jesus. É isso que o verso 37 diz. Veja o verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E veja o verso 65. Por causa disso é que tenho-vos dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Deus não espera que os seus escolhidos venham até Jesus ou vão até Jesus. Se ele fizesse isso, eles nunca iriam. O que o texto está dizendo é que existe um número enorme de pessoas, de todas as épocas, que Deus Pai deu ao seu Filho Jesus. Em João 17 ele diz, eram teus e tu me destes. Ou seja, Deus os escolheu, Deus os amou, eles lhe pertencem e Deus decidiu dar como presente de seu amor para o seu Filho. Pessoas que são salvas porque Deus deu essas pessoas a Jesus. Ele dá as pessoas a Jesus, Ele as escolhe para si mesmo e Ele dá essas pessoas ao seu Filho amado Jesus. E porque Deus deu essas pessoas a Jesus, elas vão a Jesus. Veja o verso. Todo o que o Pai me dá, esse quem? O que o Pai me dá virá a mim. E ele não diz,
Talvez venha. Depende da vontade dele. Se ele escolher, se ele tomar uma decisão. Não. Todo o que dá, virá. E quem diz isso é o Senhor Jesus. Todo o que dá, virá. E verso 35, ele diz o que significa esse virá. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim é um paralelo. Ir e crer é a mesma coisa. Então, ir a Cristo é crer. Todo aquele que o Pai dá a Jesus, crê em Jesus. Vai a Jesus, confia em Jesus Cristo. Jesus não diz que porque as pessoas vêm a Ele e creem nele, Deus dá a essas pessoas a Jesus. Não. Ele diz que aqueles que o Pai dá a Jesus vão a Ele. Ele assegura a ida dessas pessoas. Ele opera nessas pessoas. Ele garante a sua vinda. Quando você veio a Cristo, meu querido, e creu em Jesus, Deus trouxe você até Ele. Quando você creu, Deus abriu os teus olhos para você crer. Quando Jesus foi compreendido por você, quando você começou a olhar Jesus como todo precioso e todo satisfatório ao seu coração, não foi você, foi Deus que fez isso com você. E quando Ele fez, você foi livremente. Como diz a nossa confissão, Deus abriu o coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne e nós muito livremente fomos até Ele. Mas fomos predispostos pelo Espírito para ir. E é isso que a Bíblia ensina. Você foi, mas Deus levou você. Como é que pode isso? Eu não sei. É assim, acabou. Deus fez e você também fez. E a Bíblia ensina as duas coisas. E a minha tarefa como pregador é ensinar para você o que a Bíblia diz. Deus é quem abre o coração e sem abrir o coração ninguém crê nele. Quando Deus abre o coração, essa pessoa vai a Jesus. Mas a pessoa que teve o coração aberto pode decidir não ir a Jesus? Não, ela sempre vai. Mas então ela não é livre para ir? Sim, ela é livre para ir e fazer o que Deus ordenou. Deus manda, né? E Ele vai. Você foi. Toda a resistência que estava dentro de você foi destruída pela graça. Foi transformada pelo poder da graça. Então aqui está o ponto. Por que aquelas pessoas viram o milagre e não viram e não creram? A resposta de Jesus é: Deus Pai não abriu o coração de vocês para isso. Querem ver isso mais um pouquinho? Eu vou ficar atento porque isso aqui me empolga. Capítulo 10 de João. Verso 24. Olha o que diz aí. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos francamente. Respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Jesus está dizendo o seguinte: o problema de vocês não é falta de evidência. As evidências foram abundantes. As obras que meu Pai fez, as obras que eu faço em nome do meu Pai, já testificam de mim. E isso é claramente uma forma de dizer para vocês o que vocês estão perguntando. Então o problema de vocês não é falta de evidência. Assim como lá em João 6, não é falta de evidência. Então qual é o problema? Por que eles não creram? Verso 26. Mas vós não credes. Essa é a situação deles. A razão, porque não sois, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não foram dados pelo Pai a mim. Vocês não pertencem ao meu eterno rebanho, por isso vocês não creem. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu dou a vida eterna a elas. E elas jamais perecerão. Não é o problema da falta de evidência. É que seus corações estão tão endurecidos e embrutecidos que sem o poder da graça, vocês, por mais evidência que seja, nunca irão. Ou como naquela parábola do rico e Lázaro, que deu uma novela aí que durou um bom tempo,
Lá Lázaro está, o rico está no inferno e angustiado e diz assim: Pai Abraão, diz para Lázaro ir avisar os meus irmãos. Ele diz: não, mas eles têm a lei e os profetas, eles têm Moisés. Ou seja, eles têm a Bíblia. Aí o rico diz: não. Se alguém for lá avisá-los, eles vão crer. Resposta da parábola: mas se eles não ouvem Moisés, mas nem que ressuscite morto e fale para eles não vão crer. Ou seja, se a palavra não for suficiente para conduzi-los ao arrependimento, nenhum sinal, milagre extraordinário, que qualquer que seja, vai produzir fé. Porque o coração do homem é incrivelmente oposto a Deus. Então, como é que a gente explica que algumas pessoas creem? A resposta de Jesus é: Deus é a fonte disso. Aqueles que são dados a Jesus e vêm a Ele, não são onipotentes e eternamente guardados. Voltando para o verso 37. E o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ou seja, quando eles foram dados, esse dar e esse ir são obra soberana do Pai. O Filho recebe e agora o Filho guarda. Essa é a obra soberana do Filho. A resposta de Jesus é: eu os guardarei. Meu irmão, você será guardado. Verso 39 diz o quê? E a vontade do meu Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei. Olha só, o Pai escolheu, as pessoas vão a Jesus e Jesus as guarda e Jesus as protege. Jesus não perderá nenhum daqueles que vão a Ele. Nenhum! Se o Pai deu essas pessoas e, portanto, elas vão ao Filho, o Filho não as rejeitará, o Filho não as perderá. A vida que nós temos no Filho é vida eterna, verso 40. Não é vida temporária. Não pode ser perdida. Nós estamos seguros, tão seguros, quanto Deus é eterno, quanto o Filho é eterno e poderoso. Tão seguros quanto o Pai e o Filho são Deus. Nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho se perderão. Não apenas o Pai dá aos seus escolhidos ao Filho, de modo que eles infalivelmente vão ao Filho e permanecem seguros por toda a eternidade. Mas há mais uma coisa. Verso 39 diz assim: e a vontade do meu Pai que me enviou esta, é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus sabe, e aí o que acontece? Até a volta de Jesus Cristo, o que pode acontecer? Muitos morreram. E Jesus sabe que a morte parece uma derrota para as pessoas, parece perda. Parece que os corpos se perderam. Nós podemos pensar que Ele perdeu aqueles que foram dados. Mas Jesus diz: não, nem mesmo os corpos de vocês serão perdidos. E Jesus diz isso 2 vezes, claro como cristal. Verso 40, eu ressuscitarei no último dia. Nós estamos tão absolutamente seguros no poder de Jesus, que ainda que morramos, viveremos. Nem a morte nos afasta e nos separa. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas de agora ou coisas que virão. Nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E a promessa é outra. Jesus garante que aqui ele está falando, todos os homens ressuscitarão, todas as pessoas, todos ressuscitarão. Mas aqui, especificamente no contexto, ele está falando da ressurreição para a vida eterna. Ele diz: eu ressuscitarei para a vida eterna essas pessoas, no último dia, que é o dia do juízo, o dia da prestação de contas. Em outras palavras, se você crê em Jesus, você está eternamente seguro.
E não é por sua causa, não é por suas forças, não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. O Filho prometeu guardar você até o fim. O Filho prometeu que vai ressuscitar você no último dia. Creia nele, confie nele, é suficiente para você. Finalmente, tudo isso aqui tem uma única explicação. Uma única explicação. Verso 38. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não está aqui dizendo que ele tinha uma vontade diferente da do Pai. Não é isso. As pessoas da Trindade concordam e possuem o único Deus que possui uma única vontade. Eles são harmoniosos em tudo isso. O que ele está dizendo é que que a sua vinda consiste em cumprir um propósito estabelecido pelo Pai. E o propósito estabelecido pelo Pai, a vontade do Pai é esta. Nada é mais seguro nesse mundo do que a soberana vontade de Deus. Jesus não falhará em nos guardar e nos ressuscitar, porque isso é a vontade de Deus. Olha o verso 40 de novo. A vontade do meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É a vontade de Deus que aqueles que Ele deu a Jesus, aqueles que foram até Jesus, tenham não apenas bênçãos temporárias, mas uma vida eterna. E essas pessoas serão ressuscitadas dentre os mortos. Até mesmo o corpo delas não se perderá. Eles ressuscitarão e tudo isso é vontade de Deus. A pergunta é, por que Jesus veio ao mundo? Por que ele se fez uma criança na cidade de Belém, como nós cantamos? Por que ele foi um infante ali nos braços de Maria? A resposta é essa: Deus tem uma vontade soberana e eterna. Deus sempre quis que os seus eleitos fossem salvos, guardados, protegidos para todos sempre. E o que Jesus Cristo veio fazer foi resgatar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A vontade de Deus ao enviar seu Filho ao mundo foi que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é que todos os seus eleitos, absolutamente todos, não importa onde eles estejam, sejam levados a Cristo, sejam conduzidos pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito a Jesus Cristo, vejam Jesus, creiam em Jesus, deleitem-se em Jesus, sejam guardados por Jesus Cristo. E quando Ele voltar, todos eles, absolutamente todos, sem nenhuma exceção, estarão na presença do Pai ressuscitados para a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Você está seguro pela vontade soberana de Deus. Não é a sua vontade, não é o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, tá? Aspas bem grandes, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, sabe? Aquela coisa mitológica que algumas pessoas acreditam que ainda existe. Não é a sua vontade, querido, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É por isso que é tão absurdo ouvir pastores dizendo: Deus não faz nada na terra se o homem não permitir que ele faça. Que absurdo. Deus faz tudo o que quer. Nos céus está o seu trono. Faz tudo quanto deseja, diz o Senhor. Mas o maravilhoso é que na vontade de Deus está a sua salvação. Talvez você esteja essa noite aqui, nesse culto, cheio de dúvidas sobre sua fé, sobre sua salvação. E talvez o problema seja porque você está olhando apenas para você e para a sua capacidade de viver a vida cristã. E eu te convido a olhar para Jesus e para a vontade de Deus e descansar nela. Você crê em Jesus? Descanse, Ele te guardará. Na oração sacerdotal ele diz: Pai, eu os guardei enquanto estive aqui na terra, e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o que havia sido escrito. Ou seja, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. O que se perdeu não era meu. O Senhor não me deu. Deus guarda você, Deus protege você. A sua salvação é completa. Ele não começou uma obra para deixar você concluir. Ele está cuidando de você todos os dias. Talvez você veio essa noite aqui e esteja tendo lutas com certos pecados que estão tirando a tua alegria e deleite em Jesus.
Deixa eu te convidar a mudar o foco, tentar fazer isso, porque as tuas lutas são as mesmas lutas de todo crente, todos nós lutamos. Vamos alimentar o nosso coração novamente com Jesus. O que talvez esse pecado esteja dominando você, porque ele oferece a você um prazer que só pode ser cumprido em Cristo Jesus. Só pode ser satisfeito em Jesus. Portanto, vamos nos alimentar das verdades de que Ele é o pão da vida. Quem nele crê não tem fome, não tem sede. Satisfaça a sua alma com a pessoa maravilhosa e com a glória de Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e confie nele. Deleite-se nele. Faça isso. Deus dá aos seus escolhidos a Jesus, de modo que eles vão a Jesus e se deleitam em Jesus. E agora Jesus os guarda e Ele vai ressuscitá-los no último dia. Essa é a vontade de Deus. Essa é a base. A base desse invencível propósito da soberania de Deus. Isso significa que nunca falha, nunca falha, nunca falha. Cantamos hoje, Deus jamais deixará seus filhos. Jamais. Como ele diz em Isaías 46, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há ninguém igual a mim, que declaro desde o fim, declaro o fim desde o início, e que desde os tempos antigos eu digo as coisas que acontecerão e digo, meu conselho permanecerá de pé, eu cumprirei meus propósitos, todo o meu propósito. Então, se você está em dúvidas e questionamentos severos na tua alma, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você foi a Jesus, é porque era a vontade de Deus. Então você está seguro. Porque ninguém que vai a Cristo se perderá. Ninguém. Ninguém. E a razão para essa revelação extraordinária está aqui nesse texto. O escolhido vai a Jesus. E talvez você me pergunte aqui nessa noite, como eu posso saber se eu sou um dos escolhidos? Como eu posso saber que eu tenho sido dado a Jesus e que eu serei guardado e que ressuscitarei? A resposta simples é, Jesus disse a eles, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Se você for a Ele dessa forma, então você foi dado pelo Pai ao Filho. Se você tem sido dado pelo Pai ao Filho, você será guardado. Se você é guardado, então você será ressuscitado no último dia. Portanto, nessa noite, para você que veio aqui e ainda não confia em Jesus, a minha única resposta é, vá até Ele. Vá agora. Vá todos os dias da sua vida. Creia nele, creia, confie. Faça isso agora. Arrependa-se dos seus pecados. E você vai descobrir que ao fazer isso, antes Deus estava operando em você. A marca dos escolhidos é que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Arrependa-se. Creia nele. Faça isso agora. Porque se você for um deles, seus olhos foram abertos, seu coração foi quebrantado e Deus está chamando você. Faça isso agora, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor Deus bendito e maravilhoso, quão bom é que a Tua palavra nos mostra e nos ensina a grandeza, a majestade, a glória da Tua obra na nossa salvação. Tudo o que o Senhor dá vai dar ao Teu Filho, o Senhor mesmo os conduz, o Senhor os leva, o Senhor faz crer, o Senhor protege, guarda e ressuscitará no último dia. Que maravilhosa verdade é termos essa segurança inabalável na grandeza e na majestade e no poder de nosso Senhor. Dá-nos segurança, livra-nos do mal, livra-nos do nosso pecado, santifica-nos para o louvor da Tua glória. Opera isso em nome de Jesus Cristo em nós. E que toda dúvida, todo medo, todos os receios sejam lançados por terra. Porque a Tua vontade, ó Pai, é que todo aquele que o Senhor deu vá a Teu Filho, seja guardado pelo Teu Filho, ressuscitado no último dia. Louvado seja o Teu nome.
te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.